Sabe quando a crise chega e os novos problemas pedem novos olhares? É preciso se adaptar, buscar novos rumos, alternativas. Mas sabe aqueles problemas de sempre? Eles também precisam dessa visão criativa que gera soluções diferentes. Se você é um empreendedor que tem a inovação em seu DNA, precisa conhecer o FNE Inovação. Com essa linha de crédito, o Banco do Nordeste financia projetos de implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que tragam inovações para produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos. No setor rural, podem ser financiados projetos para inovação tecnológica nas propriedades rurais. O prazo para pagar pode ser de até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência. Acesse o portal do Banco do Nordeste, saiba todos os detalhes e inove cada vez mais. Primeiro de tudo, boa noite a todos e a todas aqui presentes. É uma honra, né? Esse painel estava previsto para mediação da presidente da Findes, a Cris Morini. Então é uma honra estar aqui substituindo a Cris Morini, com mulheres, né, tão incríveis ao meu lado. E eu acho que a gente pode começar essa noite. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Acho que boa parte de vocês não me conhecem. E depois eu vou passar um pouquinho para cada uma de vocês se apresentarem, falarem brevemente da história. Eu vou começar com a Daniela, porque ela tem uma apresentação, né? Acho que vai ser legal fazer isso. Mas, me apresentando, eu sou Marília Silva, eu sou gerente executiva do Observatório da Indústria e economista-chefe da Findes. Eu sou economista de formação, tenho mestrado e doutorado em economia e não sou capixaba. Eu vim para o Espírito Santo no ano de 2017 com o desafio justamente de criar ali, né, na Federação das Indústrias, o Observatório da Indústria. A gente lançou o Observatório em maio do ano passado, né, fez essa migração para o Observatório em maio do ano passado. Mas o fato é que faz aí aproximadamente 5, 6 anos que eu estou à frente, ou dentro da equipe, ou à frente, de fato, dessa parte da federação que acaba subsidiando as tomadas de decisões, onde a gente olha para os dados. A Eduarda estava até falando comigo que ela me conhece do Anuário do Petróleo. Então, entendendo ali que o Espírito Santo ele já é um estado organizado, mas a gente via que, né, fazia sentido trazer para essa organização uma leitura, né, trazer inteligência, né, de dados, olhar para o desenvolvimento do Estado e tudo mais. Então, é assim que eu tenho feito minha trajetória recente. Antes disso, né, de onde eu vim, se eu não sou capixaba, eu sou sul-mato-grossense. Passei ali um pouco em Porto Alegre, fiz meu mestrado em Porto Alegre, meu doutorado em São Paulo e estou aqui. Então, acabo, né, rodando aí um pouquinho do Brasil. E mais para frente posso compartilhar aqui junto com as minhas, né, parceiras aqui em cima um pouquinho mais dessa história. Mas para a gente já começar esse painel, então eu vou passar a primeira palavra para a Daniela, para que ela possa fazer a apresentação. Boa noite a todos, estão ouvindo? Para mim está bem baixo, inclusive. Alô? Deixa eu ver se o seu tá. E agora? Melhorou, então. Vamos lá. Tecnologias. Primeiro agradeço o convite, né, na pessoa da Cris, da Findes, da CEDMEC, para estar aqui essa noite. Estou muito feliz em compartilhar um debate tão importante com mulheres tão representativas, né, que estão liderando em suas empresas esse tema. Antes de começar, eu queria chamar a atenção, eu estava conversando um pouco com elas, a Denise aqui, o quórum da palestra, né, o quórum desse painel, ainda ele é um recado, né, um recado, porque o feminismo, a diversidade e a inclusão, ele é trabalho para todos, né, seja homens, mulheres, a gente tem que estar junto nessa mudança. Eu vou pedir para passar o primeiro slide. E eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria, para não esquecer, né, de passar junto com vocês. Puder passar o primeiro... não, mas não está na tela. Vamos lá. Passar essa jornada, né, da Vale. E
as ações da Vale, elas vão muito além da inclusão de mulheres, né? Isso é um tema importantíssimo, mas a gente tem diversas frentes em andamento, né? É um ponto extremamente importante, porque a gente precisa influenciar a sociedade, né? Influenciar, eu penso que as empresas, o ambiente de trabalho, nada mais é do que o reflexo da sociedade. Se a gente tem a cultura estabelecida na sociedade, naturalmente isso vai acontecer nas empresas, nos lares, nos temas políticos. Então, as empresas são muito poderosas, né? Todas daqui, porque a gente consegue dar eco e capilaridade nesses temas. Eu acho que a meta é ir além dos nossos muros, né? Então, passando rapidamente nessa jornada, a gente tem o grupo étnico-racial, o grupo LGBTQIA+, pessoas com deficiência, talentos locais, inclusão. Principalmente no Norte, há um grande trabalho unificado de talentos locais, né, para serem promovidos, treinados, junto com mulheres, especialmente as mulheres negras. Desculpa. Antes de passar nas nossas metas, né, que são muito importantes, e o próximo slide eu gosto muito, mas eu queria falar um pouquinho de diversidade sob o ponto de vista histórico, né? Por que a gente está do jeito que está? A gente precisa compreender o passado. Há 1000 anos ou mais, a gente vivia numa sociedade, né, extrativista, a gente não tinha toda a tecnologia e precisava de força física para ser provedor, caçador, né, ter o cuidado com a família, com a comunidade. E é evidente, não podemos negar, que geralmente os homens, eles têm maior força física, é natural. E claro, eles foram alçados naquela época aos líderes dessa comunidade e a importância foi colocada. E o que aconteceu foi que o tempo foi passando e essa cultura, essa crença, ela continuou permeando a sociedade, né? Então, nós estamos em outro mundo, né? As mulheres têm toda a capacidade, toda a inteligência à disposição, mas ainda a cultura de importância do homem prevalece sobre todos os aspectos. É uma mudança cultural. Eu sempre quero frisar esse ponto. Não adianta todas essas iniciativas se a gente não conseguir tocar e mudar a cultura da nossa sociedade. E seguindo na história, eu gosto muito de citar a história de Marie Curie. É uma cientista polonesa, acho que alguns já ouviram, né, falar dela, Marie Curie, que ela é radicada na França, e ela foi a desenvolvedora descobridora e desenvolvedora de tecnologia da radioatividade. Ela descobriu a radioatividade e fez toda a tecnologia que hoje nós usamos na questão de saúde, que é tão importante, né, tratamentos de câncer. E ela ganhou não apenas um prêmio Nobel, ela ganhou 2, em 1903 e 1911. E quem foi receber o prêmio foi o marido dela, que era um cientista também, o Augusto Curie. Eles trabalhavam juntos, mas por quê? Naquela época, a mulher não podia entrar na Academia de Ciências para receber um prêmio Nobel. Então, assim, vai evoluindo, mas infelizmente as coisas vão evoluindo aos poucos, né? É bem interessante, porque ainda hoje temos as diversidades, as desigualdades, mas até pouco tempo a mulher brasileira não podia votar, a mulher brasileira não podia trabalhar sem autorização do marido. E isso, gente, tem, sei lá, 60 anos, né? Foi ontem. Isso aqui é uma mudança muito grande que a gente precisa trabalhar. Então, é histórico e é cultural. Esse slide, assim, eu gosto muito, muito desse slide. Eu acho fenomenal.
porque temos muito para caminhar, mas nós já caminhamos bastante, né? Aqui tem as metas públicas da Vale, e eu acho sensacional, não sei se eu consigo apontar, mas a nossa meta de ter mulheres, né, na força de trabalho, ela foi de 13% em 2019 para 22% agora em 2023. A mesma coisa aconteceu com mulheres na alta liderança. Foi de 12% para em torno de 22%. Nós seguimos no caminho. Então, o objetivo agora, né, é conseguir essas metas com essa projeção 5 anos antes do que a gente estava projetando. E trouxe também mais um dado, porque inclui a questão de mulheres negras, né? A gente está trazendo de uma forma geral a inclusão de profissionais negros, que foi de 28%, né, para 32%. Né? É uma porta de entrada muito interessante e muito importante. Então, eu acho assim, se eu pudesse falar de um slide aqui e ficar em cima, seria esse, porque eu tenho orgulho de fazer parte dessa jornada. Muito orgulho. A gente trouxe mais, né, alguns pontos de avanço da diversidade de gênero. São portas de entrada. A Vale tem várias portas de entrada, trainee operacional, tem estágio, tem seleção direcionada, né? Nós temos que ser intencionais mesmo. Falam de cotas, né? Já ouvi dentro da Vale também, colegas meus, mas vocês estão pegando, né, o lugar do homem, porque tem que ter cota, ou então um processo seletivo intencional de mulheres. Nós precisamos sim, porque os homens e as próprias mulheres, nós temos vieses inconscientes, né? Na hora de contratar um homem, ele vai olhar para o seu igual, né? Vai olhar para aquilo ali que ele já conhece, né? E que ele pode lidar, que ele tem o treinamento também, a consciência para lidar. Então, a Vale tem programas direcionados a talentos negros. A gente teve uma seleção exclusiva de trainee mulheres negras, né? O nicho bem específico, e cabe a gente acolher, né, e desenvolvê-las, né? Acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Eu fico pensando assim, ao longo da minha história, eu sinceramente nunca pensei muito assim, homem, mulher, porque para mim deve ser uma coisa natural, deveria ser. E as minhas equipes, em geral, eram mais ou menos, né, sem fazer muito esforço, era metade, homem e mulher, porque a gente tem que contratar por capacidade, né? E era isso que eu buscava, e tanto homens quanto mulheres têm. Mas na indústria, esse viés ele é mais forte, e a gente precisa realmente ser intencional, né? Um dia, com certeza, nós vamos chegar lá. Hoje a população mundial é formada 52% de mulheres. Então, nada mais natural que elas sejam representadas, não apenas no trabalho, né, mas na política, em outras áreas. Deveria ser muito, muito natural. A gente está trazendo, né, estou trazendo aqui algumas iniciativas, né, programas afirmativos, que a Vale está empenhada bastante desde 2019. Vocês viram o quanto que a gente conseguiu. E mais do que portas de entrada, a gente precisa ter manutenção, né? Muitas mulheres entram, né? A gente teve nos últimos 5 anos 60% de contratação de mulheres, mas as mulheres precisam de apoio para ficar, né? A mulher precisa desenvolver suas capacidades, sua autoconfiança, ter uma rede de apoio, né? Caso ela escolha ser mãe, caso não escolha, que ela não seja questionada, e ter a opção de liberdade. Então, a gente notou que lá na Vale realmente tem viagem, tem outras questões, tem assédio, tem violência psicológica, né? Tem assédio moral, sexual,
a gente precisa dar força e ouvido e voz a essas mulheres. Então, tão importante quanto os programas de entrada são os programas de permanência. Porque eu já tive pessoas que trabalharam comigo e falaram assim, não dá, eu não consigo trabalhar aqui, ou nesse ritmo, ou com essas condições. Né? Então, isso aqui são portas que a gente precisa trabalhar bastante. Eu queria contar um pouquinho, né, também da minha história. Eu tenho tempo, né? Tenho. Para falar muito, já gosto muito desse tema. Eu sou capixaba, né? Eu sou engenheira mecânica, me formei na Universidade Federal aqui do estado. Quando eu entrei, éramos 40 alunos, eram 39 homens e eu. E quando a gente se formou, nós éramos em 11, 10 homens e uma mulher. E isso mostra, sim, que as mulheres cada vez mais, né, tem muito tempo isso, né, porque eu estou formada, mas cada vez mais procuram a educação como forma de ascensão, né, de ter mais capacidade, de estar pronta para enfrentar o mercado de trabalho. Eu já sofri assédio, vários, eu acho que a pergunta é, como é que você chegou nessa posição, qual foi sua história? Eu vou contar um pouco, mas eu não acho que hoje seria um grande exemplo, porque eu acho que hoje a gente tem uma nova oportunidade, a gente tem um maior debate, a gente tem maior consciência, mesmo que não seja total, nós temos maior consciência. Meu primeiro emprego, fui fazer a entrevista e voltando, né? Eu fiz engenharia, depois eu me formei com 22 anos, com 24 eu terminei o mestrado em engenharia de produção na PUC do Rio, me casei, nova, né, naquela época também, e tenho 2 filhos, tive um com 26 e 29. Aí eu, depois do mestrado, fui fazer a minha primeira entrevista e eu me casei com o meu professor, ele tinha sido meu professor. E aí o gestor olhou e falou assim, primeiro emprego, aí eles olham, nota, naquela época, né, não era muito por competência e tudo, era também, mas ele perguntou assim, o que que você, viu meu sobrenome e perguntou, o que que você é de fulano? Aí eu falei, mulher. Agora eu entendi por que tanta nota boa. Por quê? Como se eu tivesse feito um favor sexual para ter aquelas notas. Um homem, ele não ia ouvir isso. Tenho certeza que ele não ouviria isso no processo seletivo. Né? Então, ao longo do tempo aconteceram outros pontos. Aí eu fui progredindo numa grande empresa também, fui fazer o processo seletivo, foi muito interessante, porque foi muito bom, foi um grande aprendizado para mim e para o diretor. Aí cheguei lá no final, chegou no final, fui chamada, ele falou assim, Daniela, estou entre você e um homem muito bom, aí você, mais jovem, vai toda preparada, né? Eu sei isso, sei aquilo, tal, o que eu vou falar. E ele tirou o crachá, botou de lado e falou, aqui não é a empresa que está falando, é a pessoa, né? Eu não sei se eu te contrato porque você é mulher. E foi ótimo para mim ele falar isso, porque assim, primeiro eu não esperava, né, na verdade, mas foi ótimo, porque eu sabia o que eu ia esperar, né? E ele foi muito transparente, e ele estava disposto a mudar, porque eu acho que todo mundo tem que aprender, como é cultural, a gente tem que abrir a cabeça, né, e fazer essa transição. E ele falou, mas eu só trabalhei com secretária, por exemplo, se a gente for viajar. Eu falei, a gente vai viajar junto, vamos trabalhar, depois cada um vai para o seu quarto e tudo bem, a gente vai continuar trabalhando. As coisas são simples assim, mas a mudança é complexa, né? Passa pelo indivíduo, né, tá preparado, e por aí vai, assim, na empresa, em outra empresa também, a coisa mais básica que a gente tem que trabalhar, eu fui para uma área, e eu cheguei, a área estava em reforma, né, na parte de engenharia, dos vestiários, e eu cheguei lá, andamos, falei assim, onde que está o banheiro? Isso em reforma. Um olhou para a cara do outro, não, a gente não fez a previsão de banheiro feminino. Isso foi há 20 anos que aconteceu.
E hoje, ainda, nós estamos falando de estrutura mínima para uma mulher trabalhar na operação, né? Nós estamos falando de itens básicos. Então, primeiro, a gente tem que atender esses itens básicos e depois trabalhar para que isso seja tranquilo, né, e natural nas empresas. Eu queria trazer uns dados. Tem uma organização muito boa chamada He4She, né, Ele por Elas, que ela advoga principalmente nos homens a cultura do feminismo, né, dessa defesa dos direitos das mulheres. E eles fizeram uma pesquisa recente que para o gap salarial médio, né, mundial ser extinto entre homens e mulheres, está previsto para 132 anos, o prazo é 132 anos. Algumas outras instituições divergem um pouquinho, mas a divergência é assim, 120 anos, 140 anos, mas em torno disso é uma coisa que a gente precisa se indignar, porque dessa indignação gera a força, né, canalizada, a energia, para a gente participar dessa mudança. Na lista agora dos 100 CEOs, 100 presidentes da Inglaterra, do Reino Unido, havia 7 Davids, né? Homens com o nome David estavam listados, e havia 6 mulheres. O número de mulheres era menor do que o nome dos homens, né? Sem contar. Isso agora, recentemente. A ONU também fez uma pesquisa. Hoje, 60% da população feminina mundial nunca fez uma mamografia. Então, quando a gente pensa em diversidade e inclusão, não é só o nicho que nós estamos dentro da empresa, a gente tem que ir para além do muro, né? Temos que mudar a sociedade, porque é isso que vai trazer a verdadeira evolução. E, por fim, eu já falei muito, a Vale tem um canal de assédio, né, de acolhimento. Primeiro a gente estabeleceu o canal de assédio via ouvidoria, e agora a gente, desde o ano passado, nós estamos trabalhando também com esse canal de acolhimento. É um canal prévio, né, você não está fazendo nenhuma denúncia, para a pessoa se abrir, né, e colocar, porque é ainda muito vergonhoso, embaraçoso para a mulher colocar isso a público. Às vezes ninguém acredita, a gente vê, né, vários casos, né, na televisão. E eu fui assediada, né, e não tem pouco tempo na empresa por uma pessoa que tinha exatamente meu cargo. E foi muito assim, interessante, eu fiquei bem mexida na época, porque assim, você pensa, né, você já fez tanta coisa na vida, para chegar nessa altura de campeonato, você ter que passar por uma situação dessa. Mas aquilo ali consolidou em mim a crença que eu estava trabalhando numa empresa correta, né, porque houve gestão de consequência e a Vale fez o que devia fazer. Então, eu convido a vocês, aos homens principalmente, né? Não tem muitos homens aqui, mas eu convido aos homens, principalmente, a estarem conosco nessa jornada. Porque feminismo agora virou uma palavra, assim, você vai, sou feminista, parece que é uma terrorista, né? E não é isso. Vai no dicionário, feminismo, né, é quem defende, feminista é quem defende os direitos iguais para homens e mulheres, né? E a gente precisa dessa mudança, os homens precisam estar unidos, pensar nas filhas, no futuro, na geração que a gente quer criar. Então, um bom começo é a gente criar filhos e filhas capazes, né, de não ter preconceito em nenhum sentido e ter esse senso que eu chamo de justiça. Então, muito obrigada e estou aqui à disposição. Obrigada. Daniela, bom, muito obrigada, assim, maravilhoso te ouvir, saber que a Vale, né, como você mesmo colocou aqui no final, é uma empresa, né, que está comprometida com esse movimento, com esse momento,
é muito importante, assim, acho que ter você ali trazendo, né, sua história de vida, e não só a história de vida, né, de uma mulher que acabou, né, passando ali por várias barreiras, né, que o fato de ser mulher ele nos traz, mas também, né, que acabou trazendo algo muito pessoal recentemente, assim, falando tão abertamente de uma mulher na sua posição, isso é muito importante. Porque normalmente quando acontece, né, com a gente, acho que a primeira coisa é, vamos esconder, não, melhor não, o que vão pensar de mim. Então, acho que em especial fica aqui meu muito obrigado por ter compartilhado, né, esse movimento que para você eu sei que deve ter sido muito delicado, mas que ao tornar público você pode estar ajudando várias de nós aqui. Então, fica meu obrigado. Exatamente. Só complementando, eu acho isso muito importante da gente ter voz, né, e colocar isso em público, porque antigamente, lá quando eu trabalhava, nem tinha, né, muita ouvidoria, esses movimentos, aí você ia dar um chega para lá, para a pessoa, e você ia em frente. Na verdade, eu trabalhei sempre em empresas muito masculinas, né, e o que aconteceu comigo? Eu me masculinizei. Né, que talvez é essa pergunta assim, a gente não precisa mais fazer isso. Agora a gente pode ser realmente o que nós queremos, a essência. E aí eu fiquei bruta, né? Bruta no sentido assim, eu me fechei. Eu precisava ser assertiva, forte, cobrar para ser ouvida, né? No meio de vários homens. Eu trabalhava numa gerência que tinham vários homens. E eles falavam com as brincadeiras machistas. Aí mas Daniela está aqui. O outro, Daniela é quase um homem. Naquela época eu achava até que fosse um elogio, né? Ser quase um homem, para ser aceita. Está errado, né? Está errado. Não sou quase homem, sou uma mulher e a gente merece respeito. Então, por que eu quis levar isso e quero, e estou sendo uma voz pública também? Porque eu penso nas engenheiras, né, que estão lá na operação, nas assistentes, nas secretárias, em todo mundo que estão lá nos projetos, longe, né, até na parte mais corporativa, e que às vezes não podem, né, até por questões pessoais, né, salariais, exercer essa voz. Elas têm que ter um exemplo, porque o que aconteceu com a gente ao longo do tempo é que a gente não tinha muitos exemplos de mulheres, né, para nos espelharmos. Tá ótimo, obrigada, Daniela. Eu vou dar continuidade aqui, vou continuar com a Eduarda. A Eduarda também trouxe uma apresentação. E aí, acho que seguindo a linha aqui, Eduarda, aí você pode fazer a apresentação, falar um pouquinho da sua trajetória, e aí depois a gente, né, segue com as demais convidadas aqui, e aí a gente vai conversando aqui e seguindo essa conversa. Obrigada, Marília. Primeiro, agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Está falhando um pouquinho aqui para mim. E dizer que agradecer os homens também que estão aqui presentes, né? É sempre importante a gente ressaltar o quanto a gente tem aliados e o quanto a gente tem que estar preocupadas também de não afastar esses aliados, né? Porque a gente só vai ter equidade de gênero com 100% da população junta, não só com os 52%. Então vamos lá, né? Eu sou Eduarda Lacerda, eu sou quase capixaba, tá, Marília? Eu nasci em Bom Jesus do Itabapoana, atravessando a ponte, já é estado do Espírito Santo, né? Bom Jesus do Norte, então Bom Jesus do Itabapoana é Rio, Bom Jesus do Norte já é Espírito Santo. Então é uma ponte de diferença aqui para eu ser capixaba. E já capixabei, já como caranguejo com a mão, já faço vergonha talvez aí em alguns restaurantes. Mas vamos lá então, né? Então a gente vai conversar aqui um pouquinho. Pode passar, por favor? Sou eu que passo? Cadê o negocinho? Primeira coisa que eu queria ressaltar, né, no nosso direcionamento estratégico, né, esse é o Tone at the Top, digamos assim, da nossa empresa. Nesse ano que a Petrobras está fazendo 70 anos e que a gente já teve divulgado os nossos 6 direcionadores, o primeiro direcionador estratégico é atenção total às pessoas. E se vocês perceberem, né, durante todas as nossas falas estratégicas mesmo da companhia, a gente tem dado muito foco com relação à diversidade. E a gente fala, por que diversidade importa? E aí tem vários estudos, né? Eu não vou ler todos esses dados aqui, vocês fiquem à vontade de consultar, mas tem estudos mostrando que diversidade aumenta a receita,
Diversidade aumenta lucro, diversidade aumenta criatividade, que aumenta inovação, que aumenta resultado, que melhora resultado. Mas, principalmente, diversidade é importante porque é uma questão de direitos humanos. A gente precisa respeitar as pessoas pelo que elas são, como elas são, independente de qualquer coisa. Então, diversidade é muito importante e tem uma questão do que a gente ganha com isso enquanto empresa, mas eu vejo isso como secundário. O principal ponto é porque diversidade é uma questão de direitos humanos. E aí na Petrobras a gente tem o nosso caderno de direitos humanos, a Juliana até que está na capa ali estampando o Direitos Humanos, o nosso caderno de Direitos Humanos, ela trabalha na P58, que é uma plataforma nossa aqui capixaba, né? Essa está aqui no litoral do estado. A gente tem o nosso Código de Conduta Ética e a gente também obviamente, medido, né, no Dow Jones Sustainability Indexes, né? Então a gente tem vários documentos, não vou ler todos aqui, que a gente reforça o nosso compromisso com essas questões. Alguns números, né? A Dani trouxe os números lá da Vale. A gente tem uma questão na Petrobras que a entrada é por concurso público, né? Então a gente tem que fazer um trabalho anterior, que na verdade ir nas universidades, nos centros técnicos, né? Mostrar como representatividade importa, né? Mostrar que a gente tem mulheres na Petrobras também, que as mulheres são muito bem-vindas aqui, mas na verdade a porta de entrada é realmente um concurso público. E hoje, quantas somos? Somos 6.559 mulheres próprias, né, na Petrobras. Isso corresponde a 17%, o percentual de empregados da empresa. E esse percentual, quando a gente vê as carreiras ligadas mais a exatas, né, que a gente chama de STEM, esse percentual ele cai, ele fica em 12%, né? Quando a gente fala na liderança, de forma geral, a gente já tem um número percentualmente maior do que o percentual de mulheres. Então, a gente tem 20% na liderança, em termos de mulheres, e 17%, né, de mulheres de forma geral. E quando a gente vai já para o nível de alta gestão, a gente está falando de 21%. Pode parecer pouco, mas também é uma evolução. Há um tempo atrás não eram esses os números, né? Bom, falando do nosso plano de equidade de gênero, né, a gente divide mais ou menos em 4 partes, né? Tem a atuação estratégica, como eu comentei, do Dow Jones Sustainability Index. Tem os monitoramentos de indicadores que a gente tem de diversidade, painel de diversidade e tudo mais. O plano de sucessão, onde a gente foca nisso. Tem desenvolvimento da liderança, né? Todos os programas que a gente tem, treinamentos de liderança, isso é fortalecido. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre as mentorias para a liderança feminina. Esse ponto é o que eu preciso, se eu tivesse só um slide, seria o que eu falaria, tá? Para destacar. A gente tem um estímulo à diversidade nos processos seletivos e nas áreas operacionais, aí a gente vai falar um pouquinho sobre assédio, né? A gente não tem como não falar sobre isso. Na Petrobras, a gente também criou, Daniela, o canal de acolhimento. A pessoa consegue falar diretamente com psicólogas, né? Do Einstein, no caso, e aí consegue ter esse primeiro passo, digamos assim, antes de decidir com relação à denúncia. Mas a gente tem trabalhado em 3 pilares fundamentais. O primeiro da prevenção, para nem acontecer. O segundo, da apuração, se acontecer, que seja muito bem apurado, no tempo correto, com a devida atenção. E o terceiro é o do acolhimento, não só da vítima, como também do agressor. Porque em determinados momentos, como você falou, as pessoas também precisam entender que aquele assédio, obviamente tem os graus, digamos assim, né? Mas tem ali a importância também do acolhimento nesse caso. E você comentou também sobre os vieses inconscientes, né? Como o nome já diz, né, eles são inconscientes. Então, quando a gente precisa ser intencional, é exatamente para atacar esses vieses inconscientes. E esse histórico, né, a gente começou a falar sobre direitos humanos, com foco em diversidade, ontem, né? A gente vem falando sobre isso. Um marco importante é em 2005, com a criação da Comissão de Gênero da Petrobras. Então, teve várias ações no meio do caminho, né, com relação a isso. Vou destacar aqui alguns exemplos de ações com foco em gênero, né? A gente tem abono de até 2 horas para empregadas que estão amamentando. A gente tem garantia à trabalhadora grávida que ela esteja amamentando e que o trabalho seja exercido fora de área de risco. Tem extensão da licença maternidade, né? Nos casos de parto prematuro. Tem mais de 25 salas de apoio à amamentação. Tem a licença maternidade de 180 dias. Tem programa de saúde para gestantes e futuros pais. E um ponto muito importante, você comentou sobre a diferença salarial, né? Na Petrobras, realmente, né, não tem, né, diferença salarial nos cargos que a gente tem, né, para homens e mulheres.
E aí, um exemplo, né, de ações com foco nessa questão de diversidade de gênero que eu quero ressaltar é a mentoria feminina. Aqui está uma foto de duas colegas queridas, a Carrie e a Carlinha, que elas ganharam o prêmio ano passado na Rio Gas do melhor trabalho na categoria de ESG, né, ou ASG, com o trabalho que elas fizeram mostrando a importância da mentoria feminina para a diversidade de gênero, né? E aí, como é que isso começou na Petrobras? Em 2021, a gente teve uma sementinha, por isso que está na base ali da... Tá dando para ouvir, pessoal? Acho que é os... Agora não, né? Tá ouvindo também? Tá. Acho que era o... acho que é só o da Dani, então. Em 2021, a gente teve a primeira turma do programa de mentoria feminino corporativo da Petrobras. Por isso que está ali na base da árvore, está atrás da Dani. A gente começou pequenininho, está quase ali na raiz da árvore, que foi com 15 duplas, né? Só que esse programa, por que eu acho que ele é interessante? Porque ele faz a árvore dar frutos, né? Então, a partir desse programa de mentoria feminino corporativo, que eu, inclusive, fui uma das mentoradas, uma das 15 mentoradas, Carrie também estava lá, a Manu também, Denise sabe de quem eu estou falando, a gente criou uma rede. Essa rede de apoio, ela também foi trabalhando internamente nas suas áreas, e essas áreas foram criando os seus programas de mentoria feminina locais. E aí essa árvore, então em 2021 a gente tinha um retrato que tinha 60 duplas, em 2022 essa árvore deu vários frutos, aquelas 15 vagas, a gente teve o segundo lançamento do programa de mentoria feminina corporativo da Petrobras, já passou para 30 vagas, ao invés de 15 vagas foram para 30 vagas, então a gente dobrou. Porque como que a gente conseguiu dobrar? Porque as próprias mentoradas do primeiro ciclo passaram a ser mentoras no segundo ciclo. Então, no segundo ciclo, por exemplo, eu fui mentora também no segundo ciclo e em alguns desses programas locais. A gente fica doido, né? Mas realmente eu acho que é uma importante contribuição que a gente tem que dar de compartilhar nossas experiências, né? E hoje, exatamente hoje, a gente teve o lançamento do terceiro ciclo, e agora não está passando, do terceiro ciclo do programa de mentoria feminina na Petrobras. Então, a gente está com o terceiro ciclo em andamento, o processo de inscrição começou hoje, vai até dia 31 de agosto, e ao invés de 30 vagas, agora a gente está com 60 vagas. E as áreas locais, cada vez mais tendo outras iniciativas locais, desenvolvendo novas turmas, novas oportunidades. As nossas subsidiárias, né, a gente está agora na Transpetro também com o programa de mentoria feminina. Você participou da abertura, eu estou participando lá como mentora também, tive só online. Hoje que eu estou tendo o prazer de conhecer a Denise pessoalmente. Então, assim, eu acho que o tchan, né, do programa de mentoria feminina, além de você criar ali um processo de troca, um processo de autoconhecimento, muito importante, de despertar de potencial de cada uma que está ali participando, que está ali às vezes com potencial adormecido e que a mentora vai lá e ajuda, fala, vai, você pode, você consegue. Tem essa questão da escala, que é muito importante, que é o que a gente fala sobre inovação, que é sobre o que a gente fala sobre várias outras questões. A gente fazendo uma coisa que às vezes a gente acha que é pequena, né? Pô, vamos fazer uma empresa do tamanho da Petrobras, 40 mil funcionários, vamos fazer 15 duplas, pô, isso é pouco. Será que é pouco? No ano seguinte já estava com 30 e mais um monte local. Esse ano já está com 60 e mais um monte local. A árvore virou uma floresta. Então, eu acho que esse programa, ele chega num grau de envolvimento entre mentoras e mentoradas que faz cada uma se perguntar, e eu, o que eu posso fazer? Citando o He for She, né? Se não eu quem, se não agora quando, né? Então, assim, lá no He for She, essa pergunta ela é muito importante, e é essa pergunta que eu faço para todo mundo aqui na plateia também. Estou vendo as mulheres aqui, que às vezes têm aí algum potencial que está escondido, está dentro de você. Não botar para fora, todos vocês podem ser o que vocês quiserem, tá bom? É isso. Eduarda, muito obrigada, né? Faço de novo as mesmas palavras que eu fiz para a Daniela. É maravilhoso ouvir vocês, ou te ouvir, né? Uma mulher na posição que você ocupa. Mas vou tomar a liberdade de anunciar também que eu não sou capixaba, mas eu estou capixaba e como caranguejo com a mão, tá? Isso é muito importante.
Mas eu acho que além disso, acho que você trouxe várias coisas muito legais, assim, me chamou muita atenção e eu imagino que para uma empresa do porte da Petrobras seja de fato fruto de um esforço, ou seja intencional. E lembrando que quando a gente está falando de diversidade e de inclusão, a gente está falando de ser intencional, que foram os dados que você trouxe de que há um percentual maior de mulheres na liderança do que no time como um todo. Pode talvez passar despercebido, assim, mas isso me chamou muita atenção, porque isso é muito raro, né? Muito difícil você ter no topo mais mulheres ou mais qualquer ou quaisquer outras categorias minorizadas, né, ocupando esse topo. Então, eu entendo que isso é fruto de um bom trabalho ali de vocês. E acredito que muito por vocês acreditarem, então estou tomando a sua posição aqui, talvez como uma posição até da própria empresa, de que eu vou fazer. Se é pequeno, se é grande, não interessa, eu vou fazer e que se todo mundo fizer, a gente chega em algum lugar. Então fica aí meu muito obrigada. Bom, gente, eu vou dar sequência aqui ao painel. E eu vou passar, né, na sequência para a Vera, mas antes eu vou até explicar porque eu vou passar para a Vera e não para a Denise, porque, Denise, quando eu passar para você, eu vou jogar uma camada a mais, que vai ser a questão de raça, obviamente. Então, eu vou passar para a Vera aqui. Vera, sinta-se à vontade para contar um pouco da sua história, para falar, né, sobre como é a experiência profissional agora, como foi ao longo, realmente o que você quiser trazer para a gente. Obrigada. Obrigada, Marília. Boa noite, pessoal. Eu quero começar agradecendo o convite para estar aqui essa noite com vocês, especialmente nessa feira que tem uma relevância muito grande para o estado do Espírito Santo, né? Eu sou mineira, mas tive o prazer de morar aqui por 18 anos, então eu brinco que eu sou capineira porque o meu coração é capixaba. Então, toda vez que me convidam para vir aqui, eu venho com muito prazer. Especialmente para falar de um assunto tão relevante, tão atual e tão caro à minha pessoa, né? Que é diversidade, equidade e inclusão. Eu estou na Samarco há 22 anos, então minha carreira profissional eu desenvolvi na Samarco, sempre na área de desenvolvimento de pessoas e também da organização, né? Hoje a minha área se chama desenvolvimento humano e organizacional. E ao longo dessas 2 décadas eu tenho tido o prazer, né, e a oportunidade de trabalhar, de ter os meus valores, as minhas crenças muito alinhadas ao que eu trabalho. E nesse momento eu me sinto muito realizada, trabalhando com diversidade, equidade e inclusão. Eu tenho a oportunidade de realizar algo que me dá muito, muito prazer e que tem tudo a ver com a minha missão de vida, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês sobre isso. Bom, por que trabalhar diversidade, equidade e inclusão, né? A Daniela falou das questões históricas, né, da importância, mas eu queria fazer uma provocação, o seguinte, que a diversidade, são todas as pessoas que compõem a diversidade. Quando a gente fala de alguns grupos que você bem chamou de minorizados, é porque são grupos que não são representados e não têm as mesmas oportunidades na sociedade. Mas os homens héteros, brancos, também compõem a diversidade, né? Por que a gente trabalha gênero, trabalha raça, pessoas com deficiência? As pessoas agora estão trabalhando etarismo, né? As empresas trabalham, porque são grupos minorizados e não minoria, porque, como você disse, as mulheres são 52% da população mundial, os negros no Brasil são 53%, então não somos minorias, nós somos a maioria. O que é diferente são as oportunidades, né? Que são grupos que não têm as mesmas oportunidades. E tem as barreiras, né? O que a gente chama de barreiras e que impedem que esses grupos, que essas pessoas possam ser quem elas são, desenvolver todos os seus talentos em qualquer lugar, em todos os espaços, seja dentro da organização, na política, na educação,
né, na sociedade como um todo. São grupos que estão subrepresentados. Então, quando a gente olha para as organizações, essa diversidade que é da sociedade, ela não está representada nas empresas, não está representada nas faculdades, né? Não está representada na política. A gente não tem o número de negros, de mulheres com pessoas de deficiência representando a população geral em número proporcionalmente em nenhum cargo legislativo, né, ou executivo no nosso país. Então, trabalhar a diversidade, a equidade e a inclusão é uma responsabilidade de todos nós, né? É porque é o correto, é porque tem ganhos, né, de criatividade, de inovação, de aumentar a produtividade dentro das organizações, aumenta o lucro, como você disse, mas é porque é o correto fazer, né? Porque a gente precisa buscar equidade na sociedade. Não podemos, em pleno século XXI, ter tantas diferenças desrespeitadas, não ter condições das pessoas serem quem elas são em todos os espaços, né? E a gente, dentro das empresas, tendo esse mesmo recorte, nós somos agentes de mudança, nós somos agentes de transformação. Então, nós precisamos fazer isso dentro das nossas organizações para mudar a sociedade, para ajudarmos no processo de transformação, que é uma jornada, não é uma corrida, ela é longa, né? E que precisamos de todos, homens e mulheres. Eu estou adorando ver os homens aqui, eu esperava de ter mais mulheres, né? E nós precisamos de aliados nesse processo de transformação. É uma responsabilidade de todos, né? E quando a gente está falando de inclusão, nós temos aqui só mulheres, mas quando a gente está falando de inclusão, existem as interseccionalidades, né? Nós vamos falar de gênero, mas tem a mulher negra, tem a mulher com deficiência, né? Nós temos que falar disso, porque as barreiras são diferentes para cada uma delas. Se já é difícil para a mulher, eu imagino que para a mulher negra deve ser muito mais difícil. Para a mulher com alguma deficiência, muito mais difícil, né? E uma das barreiras é o assédio. A Daniela falou que sofreu, mas a pergunta é: que mulher não sofreu? É essa que é a pergunta que fica. Se a gente for parar aqui para conversar com cada uma de nós, todas nós temos uma história para contar. E essa é a principal barreira que existe para a inclusão de gêneros, de pessoas LGBTQI+, para as pessoas com deficiência, porque embora nós sejamos uma sociedade diversa, de pessoas diferentes e únicas, nós não estamos acostumados a respeitar essa diferença, a conviver com essa diferença. E o nosso papel é ajudar nessa transformação, né? O assédio é um deles. Os vieses inconscientes são outros. Então, quando uma organização se propõe a fazer um programa de diversidade, equidade e inclusão, é trazer essa intencionalidade de mudar a realidade, né? De uma mudança que a gente sabe que ela é cultural, como vocês já disseram. É uma mudança de cultura, e mudança de cultura não é de uma hora para outra. A mudança de cultura, ela é uma jornada. E é uma mudança de vários caminhos, de caminhos diversos. E isso que é a beleza, né? Quando a gente olha para a história, as histórias que eu já ouvi até agora, nós temos escolhido os mesmos caminhos, né? Nós aqui na Samarco temos um programa de diversidade, equidade e inclusão desde 2021, que começou primeiro criando um comitê de diversidade. Esse comitê criou o desenho de um programa de diversidade. Nós também trabalhamos nesse momento com 4 grupos minorizados, que é gênero, raça, pessoas LGBTQI+, e pessoas com deficiência. Também temos metas de aumentar gênero, metas de pessoas com deficiência. Nós temos representatividade de raça. A maioria dos nossos empregados é negra,
mas essas pessoas não estão nos cargos de liderança, não estão nos níveis de maior complexidade, assim como as pessoas com deficiência. Nós temos 5% de pessoas com deficiência, mas que também não estão nos cargos de maior complexidade. Não temos pessoas com liderança em cargo com deficiência. Então, esse é um desafio que a gente precisa mudar a cada dia. Agora, eu estou junto com os meus colegas, eu tenho aqui colegas que são parceiros, aliados nesse movimento, mas esse tem que ser um movimento de todo mundo, né? Nós temos que trazer os caminhos são esses aqui colocados, é a mentoria, é programas afirmativos, então a gente tem desenvolvido muitos programas afirmativos, mulheres engenheiras, programas trainees para pessoas negras, programas trainees técnicos para mulheres, trainee operacional para mulheres, para pessoas com deficiência. As vagas afirmativas, embora gerem muito preconceito, os homens têm preconceito com as vagas afirmativas, acham que isso é discriminação, que é injusto. Nosso trabalho é explicar que isso não é injusto, que todas as vagas até então eram para os homens, né? O que nós estamos fazendo agora é tentar equiparar isso, é trazer um pouco mais de oportunidade que foi socialmente construído anteriormente com toda a nossa história, né? Acho que um caminho importante que a gente busca é transformar a nossa cultura, uma cultura que é muito forte, numa cultura cada vez mais inclusiva. E quando a gente fala de uma cultura inclusiva, é uma cultura que trabalha os seus vieses inconscientes, que trabalha as barreiras, mas tem que ser uma cultura principalmente que gere segurança psicológica. Quando a gente está falando de segurança psicológica, é um espaço, é um lugar que, além das pessoas serem quem elas são, elas não precisem ter medo de serem quem elas são. É uma cultura que permite que as pessoas tragam à tona todo o sentimento negativo que elas estão vivendo, todas as experiências negativas que elas estão vivendo e que não serão julgadas por isso, não serão discriminadas e que serão apoiadas, como vocês trouxeram aqui. Então, todos esses canais, o canal de denúncia, o canal de acolhimento, eles são hoje práticas que empresas como as nossas têm estabelecidas, né? E a gente segue padrões internacionais que cobrem isso, mas nada substitui a conversa, nada substitui o diálogo. É isso que a gente, enquanto líderes, precisa desenvolver no dia a dia e a gente, enquanto colegas. Esse mundo agitado que a gente está, o mundo também do trabalho remoto, do híbrido, essas metas que nós estamos cada vez mais mergulhados e sendo cobrados, muitas das vezes nós estamos sendo indiferentes aos colegas do lado, a quem está conosco, a quem trabalha conosco, e não estamos ouvindo os dramas. Existe uma grande mineradora que teve um caso internacional forte de assédio o ano passado, e os casos que ela relata, ela trouxe a público, e foi assim, admirável o tratamento que ela fez disso. Eles ficaram chocados que numa mesma sala, equipes trabalhando juntas, e um não sabia que a outra pessoa estava sendo assediada. E a gente está falando de assédio, não só o assédio moral, né? É o assédio sexual, é a importunação sexual. Porque quando existem diferença, o assédio sexual exige uma relação de autoridade. Então, é o chefe com o subordinado. Agora, entre pares, entre colegas, é a importunação sexual. Então, assim, colegas sendo submetidos a situações dessas e ninguém sabia. Então, é importante que, além da gente ter os canais estabelecidos, os treinamentos, a gente precisa estimular o diálogo, a gente precisa estimular a transparência, e isso vem principalmente através de uma cultura que privilegia a segurança psicológica. Todos nós aqui trabalhamos em empresas que privilegiam e que priorizam a segurança física.
A segurança física é extremamente importante, mas ela é inclusive consequência da segurança psicológica. Sem a segurança psicológica, a segurança física também está comprometida. Se uma pessoa não pode ser quem ela é no ambiente de trabalho, ela perde a atenção concentrada, ela se desequilibra, a saúde mental está afetada e ela fica mais exposta ao erro, à falha, ao acidente, ao ferimento. Então, nós temos uma das grandes alavancas dentro das nossas organizações para a gente acelerar o processo de inclusão é principalmente ajudar a mudar as pessoas, né? É trazer as pessoas. E quando a gente está falando de a mudança cultural, isso leva a uma ampliação da consciência. Porque mais importante do que as metas são importantes, a gente vai perseguir, que queremos ter números diferentes de mulheres. Na Samarco, hoje a gente tem 18% de mulheres e quando a gente começou o programa a gente era 15%. Então nós estamos aumentando esse número, né? Na liderança temos 13%. É muito bom a gente ver esses números mudando, mas o mais importante é se a gente amplia a consciência das pessoas. É que se essa população ela mude essa visão, ela amplia o conhecimento para saber o que é discriminação, o quanto que a discriminação afeta as pessoas, que começar a entender que não existe discriminação contra os homens também são vítimas, o machismo leva um sofrimento para os homens. Nós estamos nesse momento trabalhando masculinidade tóxicas com os nossos homens. É claro que não tem esse nome de masculinidade tóxica, porque senão ia gerar preconceito. Tem um nome bonito, mas o conteúdo é para mostrar para os homens, porque os homens também sofrem, né? Então, é uma jornada e que a gente só fica cada dia mais estimulado com ela. Porque cada dia que passa a gente tem depoimentos de pessoas dos grupos minorizados que já contam como que eles já foram transformados. E essa transformação é multiplicada. Você falou da árvore da mentoria. Quando você trabalha a sua população, isso reverbera na família, né? Então a gente tem criado veículos que vão para a família. Lives que ficam gravadas e a família assiste. Links de assédio, nós temos uma página na internet só sobre assédio que a família acessa, sobre diversidade que a família acessa. Então, é um processo que é multiplicado quando você trabalha com propósito, né? E aí, assim, eu acho importante compartilhar que desse programa, você falou de direitos humanos, né? Depois de tudo que nós passamos, a Samarco passou por um momento dos mais difíceis da história dela, um momento que nós nunca vamos esquecer, né? 2015. Estamos num processo de transformação, de mudança cultural, que só por isso já merecia uma mudança cultural, mas que a diversidade, a equidade e a inclusão, ela tem sido uma grande alavanca, porque inclusive essa diversidade ajuda e acelera a evolução cultural. Mas também não poderíamos passar por tudo isso e voltarmos sem tratar direitos humanos, né? E logo em 2022, após lançar o programa de diversidade, equidade e inclusão, nós lançamos a nossa política de direitos humanos. E estamos tratando de direitos humanos de uma forma ampla. A diversidade, equidade e inclusão compõem esse programa e todas essas temáticas estão junto com o ISD, né? Mas é importante que a gente, enquanto empresa, e especialmente nós, que a gente tenhamos uma política que é um compromisso público, né? De garantir os direitos das pessoas, garantir que dentro dos nossos processos, dentro da nossa cadeia de valor, com a nossa cadeia de fornecimento, os direitos sejam respeitados, né? E tudo isso porque nós temos um valor há 46 anos. A Samarco faz 46 anos, dia 24, e desde a sua origem, ela tem um valor que é o respeito às pessoas. Esse valor tem sido ressignificado ao longo do tempo, e agora, no momento que a gente vive, direitos humanos,
A diversidade, equidade e inclusão é o jeito de evidenciar esse valor, né? Quando você respeita as pessoas, você respeita todas as pessoas, em qualquer situação, em qualquer momento, né? E por isso, essa também é uma temática que está na estratégia, está no roadmap de sustentabilidade e é um dos grandes desafios que a gente tem aí para os próximos anos e que a gente compartilha, porque é muito legal estar aqui hoje compartilhando isso, porque quando a gente compartilha, a gente também colhe, a gente aprende. Então, é muito legal poder aprender isso com vocês hoje. E eu já vou parando por aqui, porque eu quero bater papo com vocês. Bom, Vera, antes de tudo, né, muito obrigada. Assim, acho que eu trouxe aqui, vou trazer, vou me repetir. É maravilhoso te ouvir, mas é muito incrível pensar que estamos aqui com mulheres, né, tão incríveis, tão bem-sucedidas, que fizeram essa trajetória, representando empresas, né, como Vale, Petrobras e Samarco. E ouvir de vocês que nessas empresas, nos cargos de alta gestão, a gente está com um nível de entendimento sobre igualdade, equidade, diversidade e inclusão tão alto, né? Assim, chega a ser realmente ficar muito impressionada de ouvir você falar interseccionalidade, de te ouvir falar sobre aliados, entendeu? Vou inclusive fazer esse gancho sobre interseccionalidade e aliados para passar minha pergunta, né, para a Denise ali. Eu acho que a gente, né, eu encontrei Denise ali, conheci, né, a Eduardo já conhecia antes, mas conheci as outras três aqui hoje, e a Denise verbalizou o que eu pensei, que é muito bom ter aqui no palco, estar num painel com mais uma mulher negra, né? Porque se nós somos muito poucas como mulheres, na minha camada de mulher, nós somos menos ainda na camada de mulher negra. Assim, eu me recordo assim, pouquíssimas vezes que eu estive num espaço com outra mulher negra, nesse tipo de espaço, claro. Enfim, assim, e eu acho que em cima dessa camada vão vir várias outras, que é a questão da interseccionalidade. Então, eventualmente, eu não sou mãe, mas mulheres negras mães, mulheres negras trans, mulheres negras, enfim, são muitas camadas ali. Mas eu vou passar para a Denise, para que ela possa falar à vontade e, se puder, contribuir com mais essa camada. Olá, todo mundo está me escutando e me vendo? Todo mundo aqui consegue me ver? A gente não fez essa pergunta para a descrição, né? Todo mundo? Legal. Bom, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não sou capixaba, não como caranguejo com a mão. Aliás, eu não gosto de caranguejo, para ficar bem claro, mas eu acho que isso é o legal da diversidade. Eu venho do Rio de Janeiro, sou da periferia carioca, de Nova Iguaçu. Assim como a Dani, eu também sou engenheira mecânica. Sou formada pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro. Tenho uma especialização em automação industrial e robótica pela Universidade de Tecnologia da França. De Compiègne, na França. Eu morei na França durante 2 anos. E lá eu pude ter a minha primeira oportunidade profissional trabalhando na Renault, na indústria automobilística. Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na indústria automobilística também durante 7 anos, na Peugeot. E lá eu fiz a minha mudança da área técnica para a área de contratos e supply chain, né? Eu trabalho há 16 anos na Shell Brasil, fechando, negociando contratos para a indústria de óleo e gás, e também fomentando, porque eu sou realmente apaixonada por pessoas e por qualquer assunto que possa movimentar e fazer crescer as pessoas, e também porque tem a ver com a gente, né? Isso tudo tem a ver com a gente. Isso que a gente acabou de conversar, foi muito legal ouvir a história de vocês, o que a Marília acabou de dizer também. Por que você está aqui, né? Por que você se deslocou lá do Rio de Janeiro para estar num painel como esse? Para representar a Shell, óbvio, para representar a Shell também. O Espírito Santo é importante para a nossa companhia, né? A gente tem vários projetos aqui. Como vocês sabem, o único ativo operado que nós temos hoje, que é o BC10, ele está justamente aqui no Espírito Santo,
né? A obesidade foi um marco para a gente em termos de desenvolvimento e comercialização de petróleo do pré-sal. Isso foi muito, muito, muito importante. A gente tem outros projetos aqui, inclusive ligados à área mais social, como o QIPEA, que é um projeto para fazer educação ambiental. É um condicionando do licenciamento ambiental aqui no Espírito Santo, desculpa, no Brasil, exigido pelo IBAMA. E a gente provê educação ambiental para a comunidade quilombolas. 21 comunidades quilombolas no Brasil inteiro. E nós temos aqui no Espírito Santo 8 municípios que são beneficiados por esse programa do QIPEA, que, além de prover educação, fomenta a nossa cultura negra, a nossa ancestralidade. Isso é muito legal. Eu estou muito feliz de estar aqui. É importante a Shell estar aqui participando de um evento como esse. E eu estou aqui nessa jornada, né? Começando aquele velho caminho, como eu gosto de dizer, a velha história da família tradicional preta brasileira, né? A menina que vem do morro, pai motorista, mãe empregada, que conseguiu ascender. Não cheguei ainda onde eu quero chegar, onde eu mereço chegar. Estou indo, estou quase lá. Mas eu reconheço que, através da minha trajetória, eu fui muito longe. E eu sempre falo que isso foi devido a alguns fatores. Eu acho que o principal é empoderamento. Eu fui empoderada desde muito pequena, quando eu sofri meu primeiro caso de racismo, aos 6 anos de idade, que me botaram falando assim, ó, meu amigo, logo agora, na hora que eu estou falando, não, né? Mas, nessa época, tiveram que sentar comigo e falar, olha, aqui é assim, você vai ser julgado pela cor da sua pele. Mas você é potência, então voa. Então, foi isso que eu foquei, voar e passar tudo pela frente, com todo o preconceito e toda a base que a gente tem. Voei, estou voando, vou continuar voando, mas existem outras entrelinhas, né, Marília, como você falou, né? E as entrelinhas estão aqui, com um simples teste do pescoço, né? Muito raro termos uma mulher negra no mesmo palco. Estou vendo algumas aqui, isso é muito legal, mas isso é muito, muito raro. E, obviamente, isso se reverbera dentro do ambiente corporativo também, né? E foi daí que eu tive a ideia de formar com outras pessoas a Bipower, que é a Rede pela Equidade Racial da Shell Brasil, para a gente poder trazer à tona dentro do ambiente corporativo muito claramente, de uma maneira muito transparente, mas estruturada, o que a gente já vê nas estatísticas, né? As estatísticas são muito claras em relação às mulheres negras, nós somos a base da pirâmide. E sim, nós devemos caminhar nessa jornada juntas, né? Nós sofremos dos mesmos dores em termos de violência física e psicológica, que eu gostei muito, que vocês falaram muito, a Vera passou muito isso aqui. Nós estamos subrepresentados, vocês deram alguns números aqui, mas, estatisticamente, as experiências das mulheres negras em termos corporativos e o impacto que esse racismo ele traz é diferente em termos de gênero e de raça, né? E aí não é a Denise Santos que está falando, a gente está falando de organismos importantes como a McKinsey. Eu adoro citar o relatório da McKinsey, Women in the Network Place, que sai todos os anos, e do ano passado ele mostrou um pouco essa desconexão, né? Mostrou, obviamente, a questão que nós não estamos lá em relação às mulheres em cargos de liderança. Vocês falaram muito bem aqui, né? O relatório mostrou que 1 em 4 mulheres entrevistadas eram CEOs, mulheres brancas, e as mulheres negras 1 em 20. Apesar de todos os avanços que nós tivemos, principalmente há 8 anos atrás, as empresas estão se movimentando, acho que isso é um fato, a gente tem que reconhecer. E vocês já falaram um pouco nisso também. Mas ainda estamos muito subrepresentados. E quando a gente traz, né, para o lado da mulher negra, o relatório ele mostrou algo muito interessante.
né? As mulheres negras, apesar de toda a evolução, elas continuam sofrendo os mesmos tipos de agressões ou de microagressões que elas sofriam há 8 anos atrás, ao contrário das mulheres brancas. E o relatório mostrou algo que eu já desconfiava, que as mulheres negras eram muito ambiciosas comparadas às outras que foram entrevistadas. Nós, 41% das entrevistadas negras queriam chegar no cargo de CEO. 27% era o número de mulheres brancas. Mas o mais engraçado, para não dizer triste, é que as mulheres negras elas não verbalizavam que queriam chegar no topo. Por quê? Por medo. Porque se mostra em todas as estatísticas que nós sofremos mais penalizações por erros que nós fazemos no dia a dia corporativo, ao contrário das mulheres brancas. As mulheres latinas também sofrem muito isso também. E o relatório mostrou também que nós não temos aliados. Nós não temos sponsor para advocar pela gente por uma promoção, por um aumento de salário, por uma expatriação. Isso não acontece, normalmente, no ambiente corporativo. Então, aí eu aqui, que lindo. O grande problema que tem... Obrigada. O grande issue que nós temos aqui nessa jornada, meus amores, é que, além do impacto do racismo estrutural, se me ajuda, que faz com que a gente não consiga alcançar posições como essas que nós temos hoje. Obrigada. Alô, alô, hoje. Vocês estão me escutando, né? Além do impacto do racismo estrutural que não nos faz bloquear, chegarmos onde a gente precisa chegar, quando a gente chega, a gente sofre mais agressão e a gente não consegue subir porque não tem aliados. Isso são as estatísticas que nós temos hoje, né? E como é que a gente vai falar que é diferente se a gente não vê ninguém parecido com a gente, né? E isso afeta do ponto de vista corporativo, em termos de números, e do ponto de vista psicológico. Isso afeta bastante o nosso empoderamento para querer fazer com que as coisas sejam diferentes. Como é que a gente vai fazer e vai dizer que tem que ser diferente se a gente não vê representatividade? Ou vocês acham que eu passo impune lá no Leme, onde eu moro, no Rio de Janeiro, na praia, bonitinha, quando eu estou passando ao lado, né, de um cara branco, lá de mãozinha dadas, vem aqui, Dani, na praia, eles vão olhar para a gente e vão dizer o quê? Essa preta aí que está do lado do cara branco, ela é engenheira mecânica formada por uma universidade renomada na França, ou é a prostituta que está andando do lado do carinha? A ascensão econômica e social, ela não nos blinda do racismo. Isso é um fato. E os vieses inconscientes ou não, eles também ajudam a deixar a gente estagnado. E isso a gente não pode deixar acontecer. Por isso que é necessário ações afirmativas. Eu não vou me repetir, porque vocês já indicaram muito bem, né? Não só para fazer valer toda a parte de core value, né, de ética e de valores das empresas, como vocês citaram, mas também para nos posicionarmos estrategicamente. A Shell, ela quer ser a maior companhia de energia do mundo. E a gente não vai conseguir fazer isso em uma força de trabalho diversa. Impossível. Impossível. Queremos pessoas talentosas que pensem fora da caixa, que sejam diferentes. Queremos pessoas diferentes e talentosas. E existem pessoas diferentes e talentosas em todos os aspectos, inclusive nos grupos minoritários ou nos majoritários, como é o meu caso, como é o nosso caso, que nós somos a população maior do Brasil. E o que a gente está fazendo dentro dessa jornada lá na Shell? A gente tem o apoio dos grupos de afinidade, né, como a Bipower, a Rede pela Equidade Racial, e começamos essa jornada como a maior parte das empresas, né, com a parte de gênero. Há muitos anos atrás, a gente intensificou
com ações afirmativas voltadas para a inclusão de mulheres nos nossos quadros de funcionários por volta de 2016, a gente já consegue colher fruto. Mas nem nos meus melhores sonhos, quando eu entrei na Shell 16 anos atrás, eu poderia imaginar que nós teríamos meta, ações afirmativas com meta ou cota, se vocês quiserem chamar, porque cota, sim, é importante. A gente precisa ter para poder movimentar essa roda. E nós, sim, temos cota, com muito orgulho. E a nossa meta é voltada muito para trazer e tirar esse grupo de fora da base. Eu acho que foi você, Vera, que falou. A gente precisa fazer algo diferente. E é isso que a Shell quer hoje, né? Então, a gente tem, além de ter, né, a meta de termos 50% de mulheres em cargos de liderança até 2030, nós queremos ter 33% das mulheres em cargo de liderança sênior até 2025. E olha que interessante, a gente já conseguiu ultrapassar esse número. Em 2022, nós temos até um pouquinho mais de 33% de mulheres negras, brancas, ou mulheres negras e brancas e todas, no seu quadro de liderança sênior. Mas, entretanto, todavia, porém, quando falamos de mulheres negras, que nós também temos cotas, nossa intenção é ter 20% de mulheres negras em cargo de liderança sênior até 2025. A gente não está bem, não. A gente não está bem. A gente tinha 11% em 2021 e esse número caiu para 10% em 2022. E nós não temos nenhum pudor de chegar num fórum como esse e falar: a gente precisa fazer algo diferente, porque o que a gente está fazendo hoje não está dando certo. A gente não vai conseguir atingir esse indicador se a gente continuar na mesma rota. Precisamos rever os nossos processos, precisamos fazer algo que mude e faça entrar mais representatividade negra em cargo de liderança. E eu acho que esse é o grande pulo que a indústria deu, a nossa indústria de petróleo, de óleo e gás, né? A gente já saiu do inconsciente para urgência, então conseguimos incluir e fazer mudar essa roda, mas ainda não é o suficiente, principalmente quando tratamos de grupos minoritários, como é o caso, por exemplo, de uma mulher negra trans. Nós temos também indicadores para pessoas trans, 2% até 2030, para PCDs em cargos de gerente, que não basta só cumprir legislação, a gente precisa realmente colocar todo mundo para cima. E não é uma jornada fácil. Eu gosto sempre de dizer que nós aqui não trabalhamos por uma organização sem fins lucrativos, né? A gente tem meta. A Shell me paga para eu cumprir minha meta muito bem feita, mas muito bem feita mesmo, porque nós gostamos de ganhar dinheiro. Nós queremos ganhar mais, né? Mas a gente pode fazer isso de uma maneira respeitosa, sem assédio, que realmente possa coletar o melhor de cada um, inclusiva, sabe, sem dor. Que é difícil, porque tem os vieses, precisa de conscientização, educação, além das ações afirmativas. Então, estar participando de uma arena dessa é importante para mim, em termos de representatividade, né? Quando eu trago a minha figura, Marília, de mulher negra, executiva sênior de uma grande multinacional, eu faço movimentar essa roda. Ah, Denise, mas você foi lá para o Espírito Santo porque você é preta? O que eu respondo em relação a isso? Também. Eu estou no Espírito Santo porque eu sou mulher negra, talentosa e competente, que trabalho para uma grande companhia que quer coletar pessoas de todas as cores, raças, talentosas e competentes. E é por isso que a gente tem que estar aqui. Mas quando pessoas que estão passando conseguem me ver
eu trago uma mudança social que é impactante e que não pode ser esquecida, ignorada e tem que ser fomentada. Então, eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada. Bom, Denise, né? Não preciso nem falar assim, né? Acho que, né, além do que você trouxe na fala, né, o seu exemplo, e você ser uma mulher negra retinta, né? Eu acho que isso é um diferencial, assim, talvez, né, para as pessoas que não são negras, enfim, essa coisa de estar sempre num outro lugar muito diferente desse que você está se colocando aqui. Nem sei se você queria que eu te colocasse nesse lugar. Por favor, então, me coloque. Peço aí desculpas, mas não. De fato é maravilhoso, assim, é incrível pensar que a gente olha para aqui, né, o teste do pescoço, para quem que a Denise comentou, para quem eventualmente não sabe, eu olho para o lado e veja quantas pessoas negras e aí indígenas, ou seja, não brancas, né, estão ao lado de vocês, seja aqui, seja quando vocês saírem daqui e entrarem num bar, enfim. E aí parece, né, talvez nem percebam, né, a maior parte das pessoas talvez nem perceba, e a gente se percebe tão rápido, porque parece que, olha, se tem outro, então eu estou um pouquinho mais segura, né, eu não vou sofrer isso aqui sozinho, então eu acho que tem isso. Saber que a Shell está com metas tão ousadas, algumas já conquistadas, e saber que você trouxe, né, além da questão das mulheres, além da questão das mulheres negras, também as mulheres trans, né, eu acho que, e aqui nesse palco não temos ninguém, e não sei se no público aqui tem alguma mulher trans, mas acaba sendo, e aí as empresas falam muito, né, nossa, mas onde é que eu vou arrumar uma mulher trans para contratar? Muita gente não consegue contratar porque a gente não convive, porque as pessoas não estão nos nossos convívios, como né, boa parte das pessoas negras não estão nos convívios das classes médias altas, e aí as coisas acabam não acontecendo. A Eduarda pediu aqui para fazer uma pergunta para você, se você me permite, vou passar o microfone para ela. Denise, primeiro é inspirador ouvir você falando, né? Obrigada. Vou falar no meu privilégio de mulher branca, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Até, a gente está em 2023, né? Até 3 anos atrás, uma mulher negra me falar isso. Eu estava mudando de setor na Petrobras, indo para um desafio grande para mim, que eu estava mudando de uma área completamente técnica, embora gestora de uma área técnica, indo para ser gestora de uma área operacional. E aí ela falou comigo, olha... E ela ia trabalhar diretamente comigo, ela seria minha gerente setorial, gerente, ela na minha equipe, né, como gerente setorial. Ela falou, Dada, você pode contar comigo para o que você quiser, pelo simples fato que você é mulher. Eu vou emocionar falando dela aqui. E aí ela falou, e eu sei que se foi difícil para você chegar a gerente de ativo, né, como mulher, imagina para mim que sou mulher negra. E eu falei, Natália, obrigada por você ter me falado isso, porque eu nunca tinha pensado nisso. E eu nunca tinha pensado, eu não me considero uma pessoa preconceituosa, mas é o ponto que você falou, é do convívio. Às vezes a gente não convive e às vezes a gente não conhece realmente a dor do outro. E aí o que eu fui fazer? Estudar. Porque quando a gente não sabe, a gente estuda, né? E aí minha mentora na época eu estava fazendo o programa de mentoria feminina, ela tinha indicado o livro Lugar de Fala, da Djamila, né? E ali no começo ela já pega a gente, porque ela fala assim, a mulher negra é o outro do outro. Caramba, aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei, caramba, é verdade, é o outro do outro, porque é mulher, né? Então, na maioria que a gente tem nas empresas e tudo mais que são homens, você já né, tá em desvantagem, entre aspas. Já sofre, né? E agora, quando você é mulher branca, você ainda consegue assim, não, pô, mas a maioria é homem branco, então tem alguma coisa em comum, né? Então, o teste do pescoço, ele é super... entendi o que vocês quiseram dizer aqui, que isso me fez lembrar a Djamila. Mas, para as perguntas, né? Tirando a parte da emoção aqui, 2 perguntas. A primeira com relação a qual o percentual de mulheres na Shell como um todo, porque eu fiquei maravilhada de saber, né, que nas metas vocês estão chegando, mas eu queria saber o percentual de mulheres na Shell. E a outra, se vocês têm um programa de mentoria feminina, se tem, né? E se está prevendo alguma interseccionalidade nele, porque no nosso a gente está deixando vagas, tantos por cento, não vou saber agora quantos por cento, de repente depois Paty me passa a cola aqui, para mulheres negras e para mulheres com deficiência. Então a gente está ali no próprio programa de mentoria feminina tentando trabalhar também algumas interseccionalidades. Óbvio que
tem muitas outras para serem trabalhadas, mas a gente tem esse ponto. Essas duas perguntas, Denise. Bom, vamos lá. Vou pegar minha cola, porque você sabe que eu não sou do RH e eu estou aqui para não falar besteira, né? Bom, hoje, a última, né, são os dados de 2022, o percentual de mulheres na Shell está em 45%, que é alto. Cara, eu tenho muito orgulho, de verdade, porque eu acompanhei, e eu sou meio chata, né? Acho que vocês já perceberam, eu falo, tipo, bater na porta do presidente e falar, pô, o que é isso? E há muito tempo a gente trabalha nessa jornada em relação à equidade de gênero, de verdade. Pelo menos desde 2015. E a gente está colhendo os frutos. A gente já começou a fazer isso há muito tempo. A verdade é essa. Então, não fiquem ou assustados ou mesmo impactados com esse número, porque é um número que já vem sendo trabalhado há muito tempo. E a maior parte das empresas elas começaram um pouco mais tardiamente. Tá? Eduardo, em relação ao programa de mentoria, a gente também tem o nosso programa de mentoria para talentos femininos. Nós não temos ainda algo focado em relação aos diversos grupos dentro da companhia. Mas nós temos, dentro da B-Power, também um programa de mentoria para pessoas negras, que não está ligado forçamente aí à questão de gênero, tá? Mas, não, acho que a gente pode evoluir em relação a isso. Eu tive a oportunidade de participar, na verdade, do lançamento do programa de mentoria da Transpetro. Participo sempre do programa de mentoria do IBP também, né? Sempre. E eu acho que a gente pode evoluir nessa jornada também. Tá? Eu acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar. Mas, muito orgulho, realmente, da Concha nesse sentido. Bom, alô? Tá aí? Vocês estão vendo? Então? Alô? Isso, acho que esse aqui tá melhor. Bom, gente, nossa, continuaria aqui com certeza até meia-noite, né? Mas se tivesse mais uma aguinha, uma comidinha. Mas a plaquinha de 10 minutos subiu ali, então acredito que a gente está se aproximando do fim pela reação do público. Eu entendo que o público também continuaria aqui ouvindo vocês, né? E aí acho que para encerrar, a dinâmica que eu proponho é que cada uma de vocês, né, dê um recado final ali, e aí fique bem à vontade, se esse recado, se ele vai ser mais, né, do ponto de vista da empresa, se ele vai ser mais da sua trajetória pessoal, talvez, né, como você, acho que a Denise acabou trazendo a questão do empoderamento, e eu acho que isso perpassa o universo feminino, né, porque a gente, né, pelo mundo ali que a gente está, acaba dessa coisa de sempre se duvidando um pouco mais, pelo menos em termos de média, vai sempre encontrar uma ou outra mulher, né, já mais empoderada. Enfim, acho que vocês podem encerrar ali da forma como vocês acharem melhor. E após as finalizações de vocês, acredito que mais ou menos 2 minutos, 1 minuto e meio para cada um, aí eu gostaria de apresentar aqui o vídeo que a Findes tem sobre o programa, né, Mais Diversidade. A gente lá tem começado isso muito recentemente, né? Então vocês, né, vêm trazendo aqui trajetórias, né, já um pouco mais maduras, mas eu tenho dito que eu, né, como mulher e como uma mulher negra numa instituição que representa o setor industrial, saber que o setor industrial hoje está disposto a discutir igualdade, equidade, diversidade e inclusão de forma estruturada, de forma clara, né, comunicando de fato, né, com a sociedade, com seus pares, muito me felicita. Então eu proponho essa dinâmica, eu vou fazer nessa ordem e aí a gente ao final termina com o vídeo. Obrigada. Bom, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, de aprender com essas mulheres incríveis, inspiradoras, né? E assim, o recado que eu queria dar, eu acho que tem a ver com essa fala de quem, se não for a gente, quando, se não for agora, né? Eu acho que cada um de nós precisa se apropriar desse papel social que a gente tem de transformação. Seja homem, seja mulher, seja negro, seja branco, nós somos humanos. E a gente está vendo a nossa espécie sofrendo, pessoas que estão sofrendo, e cada um de nós temos
uma responsabilidade com essa mudança, né? Então, assim, começa para olhar para si, porque eu vejo muitas mulheres que às vezes ainda não têm a consciência de quanto sofreram discriminação, o quanto a jornada delas foi difícil até aqui, né? Que falam assim, nossa, eu nunca percebi isso, nunca passei por isso, né? Porque a gente acaba naturalizando a discriminação, naturalizando o tratamento diferente. E nós agora precisamos, a nossa geração está tendo consciência disso. Então, cada um de nós tem um papel de mudar essa realidade. Tem um papel de começar a influenciar. E nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, somos de uma organização. Então, esse papel, ele ainda é acrescido dessa responsabilidade de influenciar aonde a gente está. Os caminhos, assim, buscar ajuda. A gente está à disposição na Samarco, estamos à disposição para compartilhar, para ir conversar. Então, é buscar, porque e nesse mundo hoje, onde as informações estão muito acessíveis, ninguém tem desculpa para não se informar e não fazer a sua parte. Então, meu convite é junte-se a nós. É uma jornada que é longa, que não é fácil, mas que é muito prazerosa porque ela tem sentido, né? E é um sentido muito poderoso. Obrigada. Bom, vou primeiro também agradecer, né? É um prazer estar aqui com vocês, conhecer mulheres incríveis aqui hoje. Só conheci a Vera e Marília, então é um prazer conhecer a Dani e Denise aqui também. O recado que eu queria deixar vai conversar um pouco com o que você falou, né? Somos todos humanos, né? Se a gente procurar o que nos separa, a gente vai achar milhões de coisas aqui mesmo. Algumas são mães, outras não são mães. Tem várias coisas que podem nos separar, mas todo mundo é humano. Então, isso é uma coisa que nos une. Vamos focar no que nos une, né? E como que a gente pode estar evoluindo como seres humanos, né? Então, quando a gente fala que diversidade, inclusão é uma questão de direitos humanos, é por conta disso, né? Porque a gente é dessa espécie, né? E aí, um recado aí para as mulheres especificamente, né? Às vezes a gente tem medo de falar, às vezes a gente tem medo, só medo, né? E uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é que com todo mundo que a gente conversa, a gente tanto tem a ensinar quanto a aprender, com qualquer pessoa, né? Se a gente tiver a humildade para perguntar, se a gente tiver a humildade de ouvir e também de oferecer o que a gente tem para compartilhar com aquela pessoa, a gente vai poder sair transformado daquela interação. Às vezes não é nenhuma relação, às vezes é só uma interação que a gente tem. Então vamos aproveitar todas as interações que a gente tem pensando nisso. Olha, eu posso tanto aprender quanto ensinar com todo mundo que eu convivo. Vamos aprender e vamos ensinar. Então acho que esse é um recadinho do coração aí no final. Obrigada, pessoal. Eu também fiquei muito feliz, né, de conhecer vocês, a Vera, a Marília, Eduardo e Denise. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou fazer coro, né, ao lema do He for She. E se não eu, quem? Se não agora, quando? Nós não podemos ser omissos, né, com nenhuma questão, né, seja de gênero, seja de raça, seja de deficiência. Senão a gente vai ser conivente com a questão que acontece. Aos homens eu faço convite para estarem conosco nessa jornada, é fundamental. Vocês podem ser sensíveis, vocês podem ser também o que vocês quiserem, né? Vocês podem ser vulneráveis. Isso é muito bom para a sociedade. A gente vai crescer como sociedade quando todo mundo entender que isso é para o bem. Não existe essa diferença, não deveria existir essa diferença. E para as mulheres, eu acho que todos nós, homens, mulheres, todo mundo tem um sonho, né? Você olha para cima, olha para o sol, olha para a lua, você olha para um cargo, você olha para uma profissão e você precisa de ferramentas, né? As mulheres precisam de ferramentas para atingir. Parece que tem um telhado de vidro que te separa daquele sonho. Então, sejam fortes, sejam resilientes, não aceitem menos do que vocês merecem, em nada. Bom,
eu vou dar 3 recados. Bom, primeiro, em relação à Shell, nós realmente estamos procurando talentos. Então, divulguem, entrem na página. Preciso que vocês me ajudem a fomentar aí esses indicadores que precisam aumentar. Então, conto com vocês para isso. Segundo, eu acho que todo mundo, principalmente aí voltado para as mulheres, todo mundo vai ser sempre colocado dentro de uma caixinha. A famosa caixinha de estereótipo, né? Mas, como as meninas já falaram, a gente tem total capacidade para conseguir sair dela. Então, se a gente não consegue fazer isso sozinha, procure ajuda, né? Ou através da sua empresa, ou através de alguém que possa te fazer enxergar uma luz no fim do túnel, mas a gente não pode perder aquilo que a gente tem melhor na gente, que é o entendimento que a gente pode, que a gente consegue, que a gente vai em frente. E o terceiro recado, eu vou discordar um pouco de vocês, se vocês me permitirem. Eu acho que essa frase sempre de todos nós somos humanos, para mim, eu concordo, mas todo mundo é sempre diferente. Seja um olho que está diferente, uma unha que é diferente. Eu acho que o barato da diversidade justamente é isso, é a gente poder acolher a diferença de uma maneira empática e respeitosa. Porque nunca vai ter um ser humano igual ao outro, seja fisicamente ou seja psicologicamente. Tá? Então vamos acolher isso de maneira empática, né, e acolher a diversidade como um todo. Só a réplica, porque isso não é discordar, tá? Não, concordo plenamente com você. É que se a gente só procurar o que nos diferencia, a gente não vai se unir. A gente tem que se unir enquanto humanos. E para a gente se unir enquanto humanos, é respeitando as diferenças. Com certeza. Estou só complementando aqui, você não discordou hora nenhuma de mim, tá bom? Obrigado, Eduardo. Obrigada a você. Pode. Olha só, cadê quem está me controlando aqui? Não foi culpa minha, mas a gente se compromete a responder em 30 segundos. Rapidinho. Boa noite já, né? Eu sou o Chesco Marcondes, trabalho na empresa de Farloc, sou o RH da empresa. E antes da Farloc, eu trabalhei mais ou menos 6 anos na Secretaria da Mulher do município da Serra. Eu trabalhei no setor de violência doméstica contra a mulher. E eu fazia toda a parte, no atendimento, claro, fazia parte de toda a parte estatística, né? Então, lia os formulários, lia todo o atendimento para fazer os números de estatística contra a mulher, a violência. E, infelizmente, é onde a mulher negra ganha. A violência contra a mulher negra, a última vez que eu trabalhei na secretaria foi em 2020. Era 45% das mulheres que sofriam violência doméstica dentro do município da Serra eram mulheres negras. E 25% eram pardas, ou seja, negras. Somando, nós temos aí 70% das mulheres do município da Serra em 2020 eram negras. E todas violência doméstica, passaram por violência doméstica. A luta das mulheres é gigantesca. Eu já participei do Fórum Eles por Elas, 2015, 2016, 2017. É uma luta incessante, é uma luta que... Uma vez eu falei no lançamento da campanha Políticas Direitos Humanos. Isso. Hoje, eu sou RH da empresa e eu falo para os novatos que entram na empresa, olha, nós temos X mulheres e o canal aqui é aberto com o RH. Por favor, não cometam violência contra elas. Eu converso com os novatos que entram na empresa. É necessário? Infelizmente é. É certo. Eu não vejo como uma coisa certa. O certo seria não falar. Não precisar falar. Esse seria o certo. Não existe punição para isso. Já seja de natureza de cada um de nós. Respeitar cada um. Eu respeitar as mulheres respeitar os homens e vice-versa. E assim por diante. Uma coisa interessante, quando eu começar a falar,
na África e Ásia, as principais tribos que veneram a paz, a justiça por igual dentro, são lideradas por mulheres. Tá? Isso é bonito. O espírito feminino, que é o espírito da natureza, ele age buscando a paz, buscando a seriedade, buscando a igualdade de todos. Meus parabéns a vocês, mulheres. Obrigada, viu?